Teologando sobre João capítulo 14 versículo 6. João capítulo 14 versículo 6 diz: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. O texto de João capítulo 14, versículo 6, é um dos mais conhecidos e amados versículos da Bíblia. Jesus disse isso em João capítulo 14 verso 6, e a pergunta que eu tenho para você agora é: e por quê? Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Alguém sabe o que Ele quis dizer quando Ele disse isso? Alguém sabe? Eu sei. Este versículo é importante porque nos ensina que Jesus é o único caminho para a salvação. Ele é a verdade que nos liberta do pecado e a vida que nos dá esperança. Neste material de estudo, vamos explorar a correlação entre o texto de João capítulo 14 versículo 6 e o tabernáculo do Antigo Testamento. O tabernáculo era um lugar sagrado onde os israelitas adoravam a Deus. Ele era dividido em 3 partes: o pátio, o átrio e o Santo dos Santos. Existem aqui 2 formas de entender essa passagem em João capítulo 14. A primeira forma é bem superficial. Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque Ele é o caminho de Deus, a verdade de Deus e a vida de Deus. Essa forma é válida, e está tudo bem. Mas ela também pode ser muito superficial, levando em consideração que Deus não adicionou uma vírgula sequer de maneira aleatória e despretensiosa. Não faz muito sentido ser só isso. E por que Jesus disse isso? Por que Ele disse exatamente essas palavras? Ou seja, Jesus era um tipo de poeta? Filósofo? Será que ele saía por aí fazendo poesias? Creio que não. Vamos mergulhar um pouco mais nos relatos do Antigo Testamento. Chamado de Tabernáculo de Deus, era o local basicamente onde o povo de Israel ia para orar, para louvar a Deus, e para se conectar com seu Criador. Era dessa forma que acontecia no Antigo Testamento, e eram lá que eles, por exemplo, faziam sacrifícios para Deus. Tabernáculo de Israel era como se fosse uma igreja, só que diferente da igreja de hoje. O povo de Israel acreditava que você só podia louvar a Deus, e só podia encontrar na presença de Deus, dentro do tabernáculo. A presença de Deus era manifestada lá dentro do Santo dos Santos, junto à Arca da Aliança que ficava logo após o véu no tabernáculo. A presença de Deus não saía por aí como é hoje pelo Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, se eu quisesse me relacionar com Deus, eu deveria vir correndo para o tabernáculo. Porque era lá que estava a presença de Deus. Esse tabernáculo era dividido em 3. A primeira parte era chamado ao pátio externo. Lugar onde o povo fazia sacrifícios, porque naquela época quando você pecava ou quando você queria orar e agradecer a Deus, você tinha que fazer um sacrifício, entregar um sacrifício ao Senhor. A primeira porta, e o pátio. A primeira porta do tabernáculo dava acesso ao pátio. O pátio era um lugar público onde todos os israelitas podiam entrar. Ele representava um mundo exterior, onde as pessoas vivem suas vidas cotidianas. A correlação entre o pátio e o mundo exterior é clara. No mundo exterior, as pessoas estão expostas ao pecado e à tentação. Elas precisam de um caminho para encontrar a verdade e a vida. Jesus é o caminho para o pátio. Ele é a verdade que nos liberta do pecado e a vida que nos dá esperança. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, temos acesso ao pátio, que representa o mundo exterior. A segunda parte do tabernáculo se chamava o Santo Lugar, e ficava dentro da tenda. A segunda porta, e o átrio. A segunda porta do tabernáculo dava acesso ao átrio. O átrio era um lugar mais sagrado do que o pátio. Ele representava o lugar onde as pessoas se aproximavam de Deus para adorar. A correlação entre o átrio e a adoração é clara. No átrio, as pessoas se reuniam para adorar a Deus. Elas expressavam sua fé e devoção a Ele. Jesus é a porta para o átrio. Ele é a verdade que nos liberta do pecado e a vida que nos dá esperança.
Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, temos acesso ao átrio, que representa o lugar da adoração. E a terceira parte do tabernáculo se chamava o Santo dos Santos. A terceira porta, e o véu. A terceira porta do tabernáculo era um véu que separava o átrio do Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar mais sagrado do tabernáculo. Ele representava a presença de Deus. A correlação entre o véu e a presença de Deus é clara. O véu simbolizava a separação entre Deus e os homens. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e isso apenas uma vez por ano. Jesus é a porta para o Santo dos Santos. Ele é a verdade que nos liberta do pecado e a vida que nos dá esperança. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, temos acesso ao Santo dos Santos, que representa a presença de Deus. Dentro do Santo dos Santos, era onde ficava a Arca da Aliança, que era mais ou menos a presença física de Deus revelada ao sacerdote. Agora, olha que interessante, para você entrar no pátio externo, que era essa primeira etapa. Logo na entrada tinha uma grande porta, essa porta se chamava a caminho. Para você entrar no Santo Lugar, que era próximo espaço, tinha outra porta que se chamava a Porta da Verdade. Agora, para você entrar no Santo dos Santos, tinha mais uma porta. Que na verdade não era uma porta, era um véu, só que sabe como é que chamava esse véu? A vida. Jesus não falou que ele era o caminho, a verdade, e a vida, de forma aleatória não. Jesus estava se referindo claramente ao tabernáculo. É por isso que, Jesus falou que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ninguém acessa a presença de Deus se não for através de Jesus. Ele estava se referindo ao tabernáculo, quando ele falou que era o caminho, a verdade, e a vida em João 14. E você sabe o porquê ele estava se referindo ao tabernáculo? Porque tudo que o tabernáculo representava, foi cumprido em Jesus Cristo. Jesus é o nosso sacrifício, ele é o único sacrifício santo, justo e necessário. Jesus também é o nosso sacerdote, simbolizado e já apontado profeticamente, nos cultos que ocorriam no tabernáculo, e hoje o sumo sacerdote. O sacerdote ficava no lugar santo. Jesus é o único intercessor, intermediador entre nós e Deus. E por último, Jesus é o nosso Deus, ele é o próprio Deus encarnado, ele é a imagem visível de um Deus invisível. E olha que interessante, esse é um dos motivos também que na crucificação de Jesus, está escrito que o véu foi rasgado, Mateus capítulo 27 versículo 51, naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, e as rochas se partiram. Que isso significa? O véu do tabernáculo foi rasgado. Significa agora que, a presença de Deus não está mais só no Santo dos Santos. A presença de Deus, que antigamente no Antigo Testamento ficava unicamente presente na Arca da Aliança, e no Santo dos Santos, hoje por meio de Cristo ela está presente no coração de todo aquele que crê em Jesus. Deixa-me explicar um detalhe. Tudo que Jesus fez nessa terra, não foi aleatório, tem um propósito para cada palavra. Cada sílaba, cada letra, para cada palavra que Jesus disse, tem um significado e correlação com o Antigo Testamento. Porque Jesus veio para cumprir todas as profecias do Antigo Testamento. Ele veio para cumprir, porque o Antigo Testamento inteiro apontava para Jesus. Não somente o Antigo Testamento, a Bíblia inteira aponta para Jesus. Tabernáculo só existe e tem esse nome por causa dos nossos pecados, significa local sagrado. Assim como a lei foi feita apontando para Cristo, e todas as coisas apontam para Cristo Jesus. Ele não é apenas um personagem da Bíblia Sagrada. Ele não é um personagem da palavra. Jesus é a palavra, e é por esse motivo que ele falou o que falou. Conclusão. O texto de João capítulo 14, versículo 6, é um versículo de grande importância para os cristãos. Ele nos ensina que Jesus é o único caminho para a salvação. Ele é a verdade que nos liberta do pecado e a vida que nos dá esperança. A correlação entre o texto de João capítulo 14, versículo 6, e o tabernáculo do Antigo Testamento é uma maneira de entendermos melhor o significado deste versículo.
O tabernáculo era um símbolo da presença de Deus no mundo. Jesus é a porta que nos leva à presença de Deus. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, temos acesso à verdade, à vida e à presença de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Pastor Tiago Souza.